Lesson 31. Excuse me, Peter. How long have you been in Seattle? Not long, only 3 days. What did you do yesterday? I bought something for my wife. What did you buy for your wife? Perfume. She's gonna love it. What about your kids? Oh, I bought something for them as well. Very nice. Is your husband here with you? No, he's in Brazil with our children. Oh, how long are you going to stay in Seattle? I'm leaving tomorrow. It was really nice to see you again. Nice to see you too. Have a safe trip back to Brazil. Thanks. Excuse me, Peter. How long have you been in Seattle? Not long, only 3 days. What did you do yesterday? I bought something for my wife. What did you buy for your wife? Perfume. She's gonna love it. What about your kids? Oh, I bought something for them as well. Very nice. Is your husband here with you? No, he's in Brazil with our children. Oh, how long are you going to stay in Seattle? I'm leaving tomorrow. It was really nice to see you again. Nice to see you too. Have a safe trip back to Brazil. Thanks. Excuse me, Peter. How long have you been in Seattle? Not long, only 3 days. What did you do yesterday? I bought something for my wife. What did you buy for your wife? Perfume. She's gonna love it. What about your kids? Oh, I bought something for them as well. Very nice. Is your husband here with you? No, he's in Brazil with our children. Oh, how long are you going to stay in Seattle? I'm leaving tomorrow. It was really nice to see you again. Nice to see you too. Have a safe trip back to Brazil. Thanks. Excuse me, Peter. How long have you been in Seattle? Not long, only 3 days. What did you do yesterday? I bought something for my wife. What did you buy for your wife? Perfume. She's gonna love it. What about your kids? Oh, I bought something for them as well. Very nice. Is your husband here with you? No, he's in Brazil with our children. Oh, how long are you going to stay in Seattle? I'm leaving tomorrow. It was really nice to see you again. Nice to see you too. Have a safe trip back to Brazil. Thanks. What is up, everybody? Seja bem-vindo a mais um módulo. Estou tão feliz que você decidiu se juntar a nós e estudar em nosso curso intermediário. Eu sou o professor Willy, você pode fazer contato comigo no Instagram, no Prof. Willy Brasil. E você pode assistir quase 1000 vídeos de lições, de dicas e várias coisas em nosso canal no YouTube. E aqui você pode ver alguns dos assuntos que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver como dizer mais ou menos em inglês, quanto tempo, not long versus not much time, quando que nós usamos not long e quando que pode usar not much time, quando usar a couple e quando usar a few, e mais do que isso. Muita coisa hoje. Então tenha certeza de assistir a lição até o final para pegar todo o conteúdo e fazer o quiz depois da aula. Mas vamos começar a nossa lição de hoje do mesmo jeito que nós começamos todas as nossas lições, com uma revisão de coisas que eu já ensinei no Básico 1 e Básico 2. E se você estiver começando
agora, pela primeira vez conosco, mas já estudou em outros lugares, você pode revisar algumas coisas que provavelmente você viu ou algumas coisas que nós achamos importantes quando você está estudando conversação em inglês para continuar no intermediário, como nós vamos fazer agora. Eu vou te dar uma frase ou em português, ou eu vou dizer para você falar alguma coisa em inglês. Daí eu quero que você faça o seguinte, que você fale de voz alta, sendo que é um curso de conversação, e que você escreva, para que você possa lembrar quando nos voltamos e corrigimos cada uma das 5 frases que nós fazemos. Então vamos lá, number 1. Tell me that you live in São Paulo. Tell me that you live in São Paulo. Number 2. Tell me, eu vou aos Estados Unidos. Eu vou aos Estados Unidos. Number 3. Ask, quantas pessoas há na sua família? Number 4. Nós temos uma família pequena. And number 5. Eu gostaria de um carro maior. Answers 1 to 5. Tell me that you live in São Paulo. Diga-me que você mora em São Paulo. E a resposta deveria ser I live in São Paulo. Number 2, eu vou aos Estados Unidos. I'm going to the US. Não esqueça o the e que a maioria dos norte-americanos dos Estados Unidos e até canadenses, quando se referem aos Estados Unidos, usam the US e não USA. Number 3, quantas pessoas há na sua família? How many people are there in your family? Number 4, nós temos uma família pequena. We have a small family. Number 5, eu gostaria de um carro maior. I'd like a bigger car. Continuing, number 6. Ask if gas is expensive in the US. Ask if gas is expensive in the US. Number 7. Custa $4 por galão. Number 8. Isso é demais. Number 9. Quanto de gasolina você quer? Number 10. Eu vou encher o tanque. Number 6. Ask if gas is expensive in the US. Is gas expensive in the US? 7. Custa $4 por galão. It's $4 per gallon. Or, it costs $4 per gallon. 8. Isso é demais. That's too much. Se lembra, estamos falando de custo de dinheiro, então nós usamos o too much, que é demais para coisas incontáveis. 9. Quanto de gasolina você quer? How much gas do you want? 10. Eu vou encher o tanque. I'm going to fill up the tank. Number 11. A gasolina é cara demais. Eu tenho muita gasolina. Esta é a estrada para Los Angeles, ou para LA, como nós dizemos nos Estados Unidos. 14. Sim, fica adiante. 15. Mas Los Angeles não fica longe. 11. A gasolina é cara demais.
Gas is too expensive. Ou se for gasolina específica, the gas is too expensive. 12. Eu tenho muita gasolina. I have a lot of gas. A coisa com I have a lot of gas que você tem que cuidar é que pode ser eu tenho muita gasolina ou eu tenho muitos gases. Se você estiver com uma barriga ruim e está com gás, daí se você falar have a lot of gas, daí pode ser entendido isso. Então, cuidado. 13. Esta é a estrada para Los Angeles. Is this the road to LA? 14. Sim, fica adiante. Yes, it's straight ahead. 15. Mas Los Angeles não é longe. But LA isn't far. Quando temos mais ou menos, quando alguém pergunta, how are you? E você quer falar mais ou menos, essa coisa de so-so ou more or less. No, please. Não diga so-so, não diga more or less. Essas são as duas coisas que acho que deve ser uns 50 anos. Desde que eu cheguei no Brasil pela primeira vez para dar aula, em 2000, as pessoas estão ensinando isso. So, nós não vamos usar so-so e nós não vamos usar more or less. More or less não é errado em algumas situações, mas nós não vamos usar, porque para mim é alguma coisa arcaica. Vamos nos aprofundar mais no que é mais ou menos e o que não é. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que tem várias maneiras de dizer mais ou menos em inglês. Simplesmente não é só mais ou menos que nós podemos colocar em todas essas situações. E tem um lado bom com isso e um lado ruim. O lado ruim, claro, é que tem mais coisas que nós precisamos lembrar para dizer mais ou menos. Só que o outro lado é que essas coisas são mais específicas e nos deixam com uma ideia mais clara de exatamente como é esse mais ou menos que estamos falando. Então, primeiramente, se alguém perguntar how are you, não vamos dizer so-so. A coisa mais comum para dizer é not bad ou I'm okay. Mas a chave aqui é tanto not bad quanto I'm okay e também fine. Quando alguém pergunta how are you e você fala I'm fine pode ser um jeito educado para dizer que está bem, mas se a sua entonação for diferente, a pessoa entende que você não está bem. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, alguém pergunta, how are you? Not bad. How are you? I'm okay. Agora, o contrário, how are you? Not bad. How are you? I'm okay. Então, você pode perceber pela inflexão da voz, pela entonação, que eu estou falando que eu estou bem, ou eu estou falando que eu estou mais ou menos, mas pelo tom da voz você pode perceber que não é o mais ou menos mais para mais, é o mais ou menos mais para menos. E é isso também com I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. E fine também inclui essa coisa de eu não estou bem, mas não quero falar a respeito. Tem esse jeito se você falar I'm fine, ou alguma coisa assim, mais áspero. Inclusive, se eu perguntar a um amigo meu, how are you? E o meu amigo falar, not bad. Eu vou perguntar, o que tem? What's wrong? Porque tem alguma razão que ele não disse uma das formas de dizer que está bem. I'm good, I'm fine, I'm well, ou I'm great, ou qualquer uma dessas que significam de bom até ótimo. Agora, se nós perguntarmos, are you happy? Você está feliz? Nós não vamos usar not bad ou I'm okay. O mais usado é kind of ou sort of. E pode ver aqui, I'm kind of sad. Eu estou meio, eu traduziria muito como meio ou mais ou menos. Eu estou mais ou menos triste, eu estou meio triste. E nós temos uma redução até disso. Se lembra que nós temos as reduções quando nós temos, por exemplo, want to fica wanna, going to fica gonna. Essas são reduções que nós não escrevemos, mas são utilizadas muito no falar. Então, nós podemos falar I'm kind of sad ou I'm kind of sad. E kind of e sort of já são mais informais. Daí você reduz e kind of e sort of fica mais informais ainda. Eu diria para nunca usar numa situação mais formal, como entrevista de emprego ou alguma coisa assim. Mas nós podemos traduzir essas também de mais ou menos. Ok, so quanto tempo
Quanto tempo? How long? So we have two things that we can use for quanto tempo. Two possibilities. The best possibility is how long. I want you to remember how long. So, for example, how long have you been in Seattle? No áudio nós ouvimos. How long have you been in Seattle? Quanto tempo, daí é aquela coisa de present perfect. Quanto tempo faz que você está em Seattle? How long have you been? So, how long, nós já temos quanto tempo, não precisa de time. Quando você fala how long, já tem, eu sempre falo, já tem tempo dentro. Time is already inside how long. So not how long time. Now, you don't need time when you ask how long. So that's the first thing. No time with how long. Second thing, com tempo, with time, in English, we use long and short most of the time. A maioria do tempo. Most of the time, we use long and short. A long time, tempo longo. Não muito tempo, mas tempo longo, tempo curto. É o que nós mais usamos em vez de muito tempo e pouco tempo. They're much more used. And that's why how long is more common. How long is more common. So when we have how long is the movie, for example? How long is the movie? What does how long is the movie mean? Quanto tempo é o filme? Quanto tempo dura o filme? In my answer, I can say it's long. It's 3.5 hours. It's long. It's 3.5 hours. I don't say it's a lot of time. É muito tempo. I can say it's a long time, but I don't say it's a lot of time. Or it's short. It's only an hour. O filme é curto. É somente uma hora. Long and short is what we use the most with time. Now, there is a second option. The second option is how much time. E todo mundo quer usar how much time. Everybody wants to use how much time. The problem with how much time, porque por causa da tradução, right? Quanto tempo? Todo mundo quer colocar tempo, então quer colocar time. Mas a coisa com time é que how much time não pode ser usado para coisas que podem ser um mês, ou um ano, ou 10 anos. Não que vai ser, por exemplo, vamos supor que eu me mudei para Palmas ontem. Então, não faz um mês, não faz um ano que eu estou aqui, mas poderia ser. Se alguém perguntasse, eu poderia que eu estivesse aqui muito mais tempo. Nessas situações, você não pode usar how much time. So, for example, I can't say, how much time have you lived in Palmas? Mesmo se ela se mudou ontem, a possibilidade existe que seja um mês, um ano, 10 anos. Então, não dá para usar how much time. How much time não pode ser usado em situações onde a possibilidade existe de ser um mês, um ano, 10 anos. E por isso que eu digo, use how long, porque how long serve em todas as situações. É um pouquinho mais difícil de lembrar no começo, porque você não pensa, muitas vezes em português, nós não pensamos de long como tempo, mas você vai desfruir lá na frente por não errar falando how much time quando não pode usar e soando estranho. Situations where you can say how much time. How much time do you have? Alguém fala, I need to talk to you. How much time do you have? É provável que quando eu quero conversar contigo, eu não quero um mês do seu tempo. Então, nessa situação, dá para usar how much time. Mas também eu posso dizer how long do you have? Então, para que se preocupar com o segundo, quando o primeiro sempre serve? How long have you been here? Now, the answers. Answers, right? How long have you been here? Not long, a few minutes. That was in the audio. He says, how long have you been in Seattle? She says, not long, only 3 days. Okay, so not long, não muito tempo. Literalmente, não longo, right? Não faz sentido essa coisa de tentar traduzir a pé da letra. É não muito tempo que nós diríamos. Not a long time is also okay. Significa a mesma coisa, seria traduzido como a mesma coisa. Só que em vez de não muito tempo, é não um tempo longo. Okay? Not a long time, a few minutes. And not much time. So not much time, you have to be careful because it sounds weird. O que significa weird? What does weird mean? Strange
Provavelmente vocês já foram ensinados strange desde o começo. Strange é muito menos usado do que weird. W-E-I-R-D. Weird. É o que nós mais usamos para estranho. É uma palavra estranha, né? Not much time sounds weird. Sou estranho se alguém perguntar com how long. Pode soar estranho. Agora, se alguém perguntar how much time, por exemplo, how much time do you have? Aí você pode responder not much time. Mas é melhor se a pessoa usar how long, responder com long. Se a pessoa usar how much, daí responder com much. So, how much time do you have? Not long, a few minutes, not a long time, not much or not much time, or a short time, right? Se não é muito tempo também, pode ser um tempo curto. It could be a short time. These are synonyms. Not long, not a long time, not much or not much time, and a short time mean almost the same thing. Quase a mesma coisa. When we talk about how long, right? So if I don't have much time, then I need to eat something fast. I need to eat something fast. What does fast mean? What does fast mean? Rápido, rápida. Good. Is that the only thing that fast means? Does fast only mean rápido? Does fast only mean rápido? Significa somente rápido ou tem outro sentido? É porque nós usamos rápido em português quando nós deveríamos dizer rapidamente. O carro vai rápido. Não, o carro vai rapidamente. E a mesma coisa em inglês. Fast nós usamos tanto para rápido ou rápida quanto rapidamente. What happens? Fast is irregular. Fast is an irregular adverb. Fast can be rápido, he is fast, or he drives fast. It's irregular. Why do we say that? Because usually these adverbs end with ly. So slow is devagar. Slowly is lentamente, ou vagarosamente. Ou quando eu comecei a dar aula, eu criei devagarmente. Por que não devagarmente? Se é rapidamente, por que não pode colocar devagarmente? Mas, ok? So, lentamente ou vagarosamente. Porque o ly geralmente vai indicar que é advérbio, ou seja, estamos mudando um verbo e não um substantivo. Estamos dando qualidade para o verbo, o jeito que alguma coisa está feita ou é feita, em vez de colocar num substantivo. So, he is slow, ele é devagar. He drives slowly, ele dirige lentamente. Simply is simplesmente. Generally, geralmente. Então, generally, when we have ly, we have an adverb. Fast is an exception. There is no fastly. Não tem fastly. Fast já é rapidamente. E o que está acontecendo cada vez mais? Slowly, se você prestar atenção para norte-americano, a maioria estão falando slow para slowly. Exatamente como fast. E antigamente era fast e quickly. Mas hoje em dia se usa fast para os dois. E slow também. Eu acredito daqui 2, 3 gerações não vamos nem usar quase nada de advérbios mais. Porque se você prestar atenção tanto no português quanto no inglês, nós não falamos ele come lentamente ou ele come rapidamente. Nós falamos ele come rápido. Ele dirige devagar. Muitas pessoas falam assim. E é assim em inglês também. Então, por isso que tem asterisco aqui. Você pode ouvir slow usado tanto para adjetivo quanto advérbio. Now, some or a few. Já vimos várias vezes some. We have seen some a lot. I have some friends and I have a few friends. Both of these sentences. What does both mean? It's new. It's a new word. Both é ambos ou os dois. So both of these sentences, ambas dessas frases, essas duas frases, mean tenho alguns amigos. I have some friends. Pode ser traduzido como tenho alguns amigos. I have a few friends também pode ser
traduzido como tenho alguns amigos. But there's a difference. What's the difference between I have some friends and I have a few friends? What's the difference? A few é plural somente para contável. Some é plural para contável ou incontável. Okay? Agora, a few, a outra diferença, a few pode ser traduzido sim como poucos, onde some geralmente nós não traduzimos como pouco, mas a outra coisa é que a few geralmente é 3 ou 4. Talvez 5. Agora, a few você está deixando a porta aberta para mais. O exemplo que eu uso é se minha esposa falar que o meu sogro vem ficar em casa. Se ela falar a few minutes, ok, alguns minutos ou poucos minutos. Mas se ela falar a few hours, a few days, daí eu já estou meio desconfiado. A few weeks, I don't think so. A few months, não, daí não dá. Eu já vou sair, vou voltar para os Estados Unidos, voltar para casa quando ele sair. Okay? So a few você está deixando a porta aberta. Geralmente é 3 ou 4, mas não está deixando exatamente claro quantas semanas, quantos dias, quantos minutos vai ser. I need to talk to you for a few minutes. I need to talk to you for a few minutes. Não tem garantia que vai ser literalmente a few. Está deixando a porta aberta para mais. Can I stay with you for a few days? Can I stay with you for a few days? Eu posso ficar contigo alguns dias? Daí, a few days pode ficar uma semana. Porque não está fechando a porta para a possibilidade de mais. I have a few friends. Eu tenho alguns amigos. I have a couple of friends. Daí nós entramos em a couple. What does a couple mean? We have two meanings. We have a couple, which is dupla, mas casal romântico. Okay? Very important. You don't say, if you have a daughter and a son, you don't say, I have a couple of kids, falando que é casal, como em português. Agora, se você falar a couple of kids, pode ser, muitas vezes é traduzido como 2 ou 2. Mas se você falar a couple, I have a couple of children, a couple of kids, pode ser que são 2 meninas, 2 meninos ou uma e uma. Não é como em português, se você falar eu tenho um casal de filhos, já é claro que você tem um menino e uma menina. Onde, por causa dos dois sentidos, que eu traduzo a couple no outro sentido de uns 2 ou umas 2. Okay? So, I need a couple of dollars. Eu preciso uns $2. Mas também não está deixando extremamente claro, não é alguma coisa específica. Geralmente é 2. E por isso em filme você vai ver traduzido como 2 ou 2, porque nós usamos muito dessa forma. Mas não está deixando a porta fechada nesse caso também. Por exemplo, if I talk to a friend, I have a friend from high school. My friend is Mike. I have a friend, Mike, from high school. Then I talk to Mike and he says, oh, have you talked to John? Você já falou com John from high school, do colégio? And I say, no, how is John? Como está John? How is John? E ele fala, oh, he's good. He has a couple of kids. I saw him last year. He has a couple of kids. So, ele tem uns 2 filhos. Ou seja, talvez desde então ele teve mais um filho. Mas quando eu vi ele tinha uns 2 filhos. Não me lembro exatamente quantos filhos. So, uns 2, umas 2. É como eu traduzo a couple. Outra coisa com a couple. Another thing with a couple. Se lembra quando nós falamos a lot? Como é que se diz? Eu tenho muitos amigos usando a lot. With a lot and with a couple, nós precisamos de of. Se você falar o que é. So, se alguém perguntar, how many friends do you have? How many friends do you have? A lot. Se você responder só com muito, não precisa of, porque não está falando. Of faz meio uma ponte entre a lot e o que você tem muito.
Agora, também faz a mesma coisa com a couple. Faz a ponte entre a couple e o que você tem, dois, ou mais ou menos dois. So, da mesma forma, se eu falar, how many friends do you have? You can say a lot, or a lot, I have a lot of friends. Or, how many friends do you have? A couple. I have a couple of friends. To sightsee é passear. Okay? To sightsee. Literalmente, ver as vistas. So, to see, ver, right? Sights são vistas. So, ver as vistas, to sightsee. You can also say, to go sightseeing. I want to go sightseeing. Ir ver as vistas. Now that we have started the intermediate, now we're going to start focusing more on reductions. So remember, reductions are not contractions. They are not informal contractions. Contractions are written as we say them. Contrações nós escrevemos. I'm, don't, your, can't, wouldn't. Nós escrevemos e falamos. Reductions nós não escrevemos. Fora de mensagem de zap zap. Mas se você não coloca, é errado colocar wanna numa frase que não é uma dessas coisas do dia a dia do WhatsApp. Nunca coloca wanna no e-mail de trabalho. A menos que você trabalhe com alguém que é bem seu amigo. So, I want to go sightseeing. We say, I want to go sightseeing. So, olha, repare aqui que o want come o to. Quando nós entramos nessa coisa de reductions, o que eu escuto muito? I wanted to go. Mas não, o to foi comido pelo want e fez wanna. Então, não é I wanted to go. Tem o to, mas é implícito no wanna. I wanna go sightseeing. I wanna eat. So aqui nós estamos falando go, porque, se lembra, nós somente colocamos go quando nós vamos ir para outro lugar para fazer isso. Agora, I wanna eat, eu quero comer. I wanna be happy, eu quero ser feliz. I wanna be rich, I wanna be rich. Dun, 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 dun. So, I wanna be rich, eu quero ser rico. Só vamos usar go quando nós vamos para outro lugar. I wanna go out to eat. Eu quero sair para comer. Nós temos o gerúndio que nós usamos do verbo quando é eu estou comendo. I am eating. Essa é a primeira forma. A outra forma que nós usamos muito é quando nós temos um substantivo que é atividade. Por exemplo, como é que se diz natação? Swimming. Mas por que você colocou ing? Não é verbo. Por causa que é atividade que é substantivo. So, swimming, cycling, de pedalar, cycling, driving, reading, todas essas atividades com ing, que são substantivos, vão. Então, vendo as vistas ou passeando também é uma atividade. E é exatamente por isso. Porque isso é muito importante. Porque não sempre fazemos. Se tiver ing, tem que ter to be. Não tem to be, right? Mas é por causa que não é verbo. Se tiver to be, tem que ter ing, é quando é verbo, e não quando é substantivo. Very good. So, more reductions. Então, para mim, essas são as duas reduções mais usadas. I wanna, eu quero, daí verbo. I'm gonna, daí o que acontece? Mais uma vez, o going, come to, e fica I'm gonna go sightseeing. Eu vou para outro lugar, vou me mexer, vou me movimentar para passear. Esse é o passear de fazer uma viagem para ver as coisas turísticas, os pontos turísticos. Okay? Se você vai passear na sua vizinhança, tem outros verbos para isso. I'm gonna go to the movies. I'm gonna go to the movies. What's the difference between the movies and the movie? The movies é o cinema. Okay? É uma das únicas vezes que eu saiba onde nós vamos usar o plural para representar uma coisa que é singular. The movies é o cinema. Também pode ser usado cinema.
que muitos dos meus alunos gostam porque é mais fácil de lembrar, né? Mas de onde eu sou, nós usamos the movies. Mas pode ser the cinema. Ou pode ser os filmes. Aí vai depender. Agora, se você falar, I'm gonna go to the movies, não é que eu vou para os filmes, eu vou para o cinema. I like those movies, eu gosto daqueles filmes. Então vai depender também no contexto. Se for o lugar onde você vai, é cinema. Se for falando de filmes, daí vai ser só o plural de filme. The movie starts at 9. Essa frase está certa ou errada? The movie starts at 9. Qual seria o pronome se nós fôssemos colocar um pronome em vez de the movie? Seria he, seria we, seria you, seria o quê? It. Sendo que o pronome que nós íamos colocar seria it, daí vai ser terceira pessoa singular. Se você colocar he starts, ele, por exemplo, when does he start work? When does he start work? He starts at 9. Right? When does she start work? She starts at 9. When does the movie start? It starts at 9. So the movie, se nós fôssemos colocar um pronome, seria it, e quando isso acontece, nós vamos fazer o S do terceira pessoa singular. So the movie starts at 9, the movie begins at 9. Explique a diferença. So start is less formal, begin is more formal. And that's pretty much it. That's basicamente tudo, a diferença entre os dois. Eu adoro quando eu acho alguma coisa, aí eu vou atrás para pesquisar e eu estava certo. Que foi o caso aqui, que não consegui achar quase nenhuma. Claro, tem alguns lugares onde você vai pesquisar, tem alguém que acha alguma coisa, mas quando você vai para Oxford, Cambridge, esses sabem. Ok, movie and movies. 3 ways. Let's watch a movie. Everybody, let's watch a movie. Let's see a movie. Let's go to a movie. Qual é a diferença entre watch a movie, see a movie, go to a movie? Watch é assistir, mas geralmente usamos watch quando nós ou vamos para o cinema ou vamos assistir em casa. Let's watch a movie pode ser que você vá para o cinema ou que você fique em casa. Let's see a movie, a coisa interessante é geralmente let's see a movie nós usamos quando vamos ao cinema. E go to, claro, mesma coisa. Ir ao cinema, literalmente ir a um filme, mas não falamos isso em português, então ir para o cinema. So, geralmente vai usar watch. Se o plano for para assistir em casa, você vai usar watch. Usually. Também eu já ouvi turn on. Se você colocar let's turn on, que é ligar, let's turn on a movie, significa que você vai ficar em casa, com certeza. Porque não é você que liga no cinema. I can't. I have to work. I can't. I have to work. I have to. Have to is 100% obligation. You have no choice. You have no choice. It's a synonym for must. With must, you have no choice. I can't, I have to work. Não posso ir para o cinema. Eu tenho que trabalhar. I can't, I have to work. I can't, I must work. Também, eu tenho 100% de obrigação de trabalhar. Voltando para aquela coisa de start e begin, must em inglês americano é mais formal. E have to aqui nós usamos 90% do tempo. Assistir um filme e escrever o número de vezes que você escuta have to, vai ser muito. Não são poucos. I have to work. I don't have to work. Do you have to work? E nós temos até uma redução desse have to. Nós acabamos pronunciando o V como F. Have to. Have to. I have to go. É tão rápido que o V se torna F em muitas situações. I have to go. Have to go. E o to fica ta. Have to go.
Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir à próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profili.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.